Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é a professora de matemática, a professora Graziela Pacheco, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos falando então sobre semelhança de triângulos. Pegue seu material e venha comigo. Olha só, como identificar se dois triângulos são semelhantes? É bem simples, nós vamos verificar duas coisas. Primeira delas, os ângulos internos do triângulo ele tem que ser respectivamente congruentes, ou então os lados deles têm que ser proporcionais. Se eles tiverem um desses dois aqui, eles são triângulos semelhantes. Vamos analisar esses dois triângulos. Eles são diferentes, um é menor e o outro é maior, ok? Só que a gente vai analisar o quê? Os ângulos internos, então, deles aqui. Percebam que o ângulo A ele é congruente ao ângulo D. Como é que eu represento, então, essa simbologia aqui de congruência? É um sinal de igualdade com um S, então, em cima, deitado, ou então um tio. Eu vou dizer que meu ângulo A, ele é congruente ao meu ângulo D. Professora, mas não tem valores ali. Como é que eu vou saber se eles têm o mesmo valor? Aqui nesse exemplo, ele está representado por um risquinho. Então, se eu tenho um risquinho aqui e aqui eu tenho um risquinho, significa que eles têm o mesmo valor, eles são iguais. Quando eles têm o mesmo valor, nós falamos que eles são congruentes, ok? Assim vai acontecer também com o ângulo B e E, que eles são congruentes respectivamente. Aqui tem 3 risquinhos, aqui também tem 3. E o ângulo C e F também, com 2 risquinhos aqui e 2 risquinhos aqui também, ok? Então, se eu verificar que os ângulos internos eles são congruentes, os 3 são congruentes, então, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, não preciso analisar mais nada. Outra forma é o lado. O que me diz aqui, ó? Aqui eu tenho o lado AB. Percebam que o meu lado AB, ele tem aí 2 risquinhos, e aqui o meu lado DE também tem 2 risquinhos, olha só, 2 risquinhos aqui e 2 risquinhos aqui. Significa, então, que eles têm aí os lados, esses dois lados aqui são correspondentemente proporcionais. Eu analisei aqui, agora eu vou analisar esse de cima aqui. Se eu analisar esse, tem que ser correspondente, ó, o próximo é esse aqui. Opa, aqui tem um risquinho, aqui também tem um risquinho. Eles são correspondentemente proporcionais. E automaticamente aqui, ó, 3 risquinhos e aqui também tem 3 risquinhos. Se eles são proporcionais, eu posso aí montar, então, a minha razão de proporção. Como é que eu monto a razão de proporção? Eu vou dizer, vou montar aqui em cima, eu vou dizer que o meu ângulo, eu vou dizer que o meu lado AB está para o meu lado DE, assim como o meu lado BC está para o meu lado EF, assim como o meu lado CA está para o meu lado FD. Olha só, o que a professora fez aqui? A professora colocou o valor de todos os lados do primeiro triângulo em cima e o valor de todos os lados do segundo triângulo embaixo. Professora, mas não tem valores aí, porque nesse exemplo nós não usamos valores, nós usamos risquinhos. Então, a professora representou pela letra do lado, que é o lado A, B, B, C, C, A, ok? Isso aqui é o quê? É a razão dessa proporção, certo? Olha só, quando nós montamos a razão da proporção, ela vai me dar uma constante. E essa constante eu represento pela letra K, tá? Isso vai me dar uma constante, então, a letra K. E o que é essa letra K? É a razão da semelhança. A razão é o quê? Vai me dizer quantas vezes esse meu triângulo vai aumentar ou vai diminuir. Quantas vezes eu estou ampliando ele ou quantas vezes eu estou reduzindo ele, certo? Nesse caso, eu ampliei. Eu tinha um triângulo menor e eu ampliei para um triângulo maior. Então, K aqui é a minha constante, onde ela vai ampliar ou vai reduzir aí esse meu triângulo original, ok? Então, o que nós temos que fazer? Observar os ângulos internos, se eles são congruentes, ou então se os lados são respectivamente
proporcionais, certo? Se eles forem triângulos semelhantes, nós vamos representar eles assim, ó. Eu represento um triângulo sempre com o desenho de um triângulo, quando eu quero me referir a ele. E os pontos dele ali, ó, no caso do primeiro triângulo, que é o ponto A, B e C, eu coloco aqui. Então, quando eu tiver isso, eu tô fazendo a leitura aqui, o meu triângulo ABC, quem é? Eu tô falando desse triângulo aqui. Ele vai ser semelhante. Qual que é o símbolo de semelhança? O símbolo de semelhança é um S deitado ou um tio, tá? Você pode... Então, eu vou dizer que meu triângulo ABC é semelhante ao meu triângulo, e vou escrever aqui o meu outro triângulo, D, E, F. É assim que eu represento, então. Faço essa leitura, ok? Então, é basicamente isso que a gente tem que analisar. Professora, mas é muita coisa para analisar, não existe um meio mais fácil? Existe algumas estratégias que foram montadas para facilitar isso, que nós chamamos de casos de semelhança de triângulos. Vamos ver eles, então? Olha só, eu tenho o primeiro caso de semelhança que chama ângulo-ângulo. O que é isso, professora? Quando eu for analisar um triângulo, se eu ver que os dois ângulos deles internos forem congruentes, eu já não preciso analisar mais nada, eles são semelhantes. Então, como saber se esse triângulo aqui é semelhante, né? Eu vou analisar o que? Ângulo-ângulo. Olha só, eu tenho o valor de dois ângulos aqui. Eu tenho esse ângulo aqui. Ele está me dizendo que o ângulo A vale 36,87 graus. O próximo ângulo correspondente a ele é o ângulo D. Vamos ver se o ângulo D vale a mesma coisa. Opa, vale a mesma coisa, 36,87. Isso já é um bom começo. Vamos analisar um segundo ângulo. Professor, esse ângulo aqui a gente não tem valor. Opa, não temos valor, não temos como analisar ele. Mas olha só, eu tenho esse ângulo aqui. Professora, mas ele também não tem valor. Ele não tem valor e não precisa ser posto o valor dele ali, porque eu tenho esse símbolo aqui, ó. Isso aqui tá me dizendo o quê? Que eu tenho um ângulo reto. Quanto vale um ângulo reto? Isso aqui vocês têm que saber, é básico. Um ângulo reto vale quanto? 90 graus. Então, ele está me dizendo que aqui vale 90 graus e aqui vale 90 graus também. Então, aqui, ó, o meu ângulo B vai valer 90 graus e o meu ângulo E vale 90 graus. Se eu tenho dois ângulos internos com o mesmo valor, significa que esses dois triângulos são semelhantes, eu não preciso provar mais nada, tá? Por que eu posso dizer isso? Professora, mas lá na regra, para eles serem semelhantes, eles não têm que ter todos os ângulos internos congruentes? Olha só, nós caímos aqui no conceito do quê? Da soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Então, olha só, se eu tiver 36,87 graus mais 90 graus, mais o ângulo aqui, ó, C ou F, que eu não sei, eu vou representar com uma letra X, eu somar esses ângulos aqui, eles têm que dar 180 graus. É um conceito matemático, tá? Se eu somar aqui, ó, ele vai me dar 126,87 graus. Eu vou isolar aqui, no caso, vou continuar aqui certinho para vocês não se perderem, tá? Olha só, eu vou isolar o meu x, então, porque é o valor que eu quero achar do ângulo, né? Vou deixar os 180 graus que tá desse lado aqui, e vou passar os 126,87 graus pro outro lado, trocando de operação, então. Fazendo esse cálculo, eu tenho que o meu x vai valer quanto? 53,13 graus. Esse é o valor de x, que é o valor desse ângulo aqui. Então, aqui vai valer 53,13 graus. E aqui também vai valer 53,13 graus. Então, é óbvio que, se eu tenho dois ângulos internos com o mesmo valor, o terceiro... dois ângulos internos correspondente ao próximo ângulo interno do outro triângulo com o mesmo valor, o terceiro ângulo, então, vai ser congruente também, tá? Se esse é congruente a esse é congruente a esse terceiro também vão ser congruentes, ok?
esse é o primeiro caso, então, de semelhança de triângulos, ângulo, ângulo. Eu analisei um triângulo. Se eles tiverem dois ângulos internos congruentes, respectivamente congruentes, eles vão ser triângulos semelhantes. Não precisa analisar mais nada. O segundo caso, então, ele fala sobre lado, lado, lado. O que significa isso? Que se eu tiver os três lados correspondentes proporcionais, esse triângulo é semelhante. Não precisa analisar mais nada. Ok? Então, olha só. Se eu pegar aqui o meu lado AB, ele vale quanto? Vale 3, certo? Ele vai ser, olha só, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Onde está o meu ângulo de 90 graus aqui, para que eu possa saber qual que é o lado correspondente? Aqui. Então, eu tenho que analisar aqui, ó. Esse lado aqui vai ser quem? Vai ser esse lado aqui, ó. Ó, esse aqui eu tenho um ângulo agudo aqui e um ângulo agudo aqui. Então, vamos lá. Eu tenho um ângulo, o lado AB, que ele vai estar para quem? Para o lado ED. Assim como, quem é o próximo? Eu analisei esse, o próximo é esse aqui. É o meu ângulo, o meu lado, então, BC, ele vai estar para qual que é o próximo? Ó, eu analisei esse. Ó, na sequência aqui, o próximo é esse lado aqui. Então, eu tenho o lado DF, está na sequência aqui, é o CA, está para o FE. Olha só, vamos ver se eles realmente são correspondentes aí, os lados deles são proporcionais. Vamos substituir os valores que eu tenho aqui. Então, aqui no lugar do AB, eu tenho 3. E no lugar do ED, eu também tenho 3. No lugar do BC, eu tenho 3,61. No lugar do DF, também 3,61. No lugar do CA, eu tenho 2. No lugar do EF, eu tenho 2 também. Olha só, se eu resolver essa razão aqui, toda razão aqui, ó, é uma fração, que é uma divisão. Se eu resolver aqui, eu vou ter que o quê? Olha só, eu vou ter que 3 dividido por 3 é 1. 3,61 dividido por 3,60 é 1. 2 dividido por 2 também é 1. Então, olha só, isso resultou o quê? Num valor, numa constante, no valor K, 1. Significa que o meu triângulo está ampliando ou reduzindo esse valor aqui. Como o valor é 1, ele acaba sendo triângulos semelhantes, congruentes, iguais, os mesmos valores, as mesmas medidas, porque a constante dele é 1, certo? Se a constante fosse 2, ele ia ser ampliado um pouco mais. Se fosse 3, um pouquinho mais ainda, ok? Então, se eu tiver aqui os lados, lado, no caso, congruentes, então, né, no caso, se eu tiver os lados, os três lados correspondentes proporcionais, então eles serão semelhantes, tá bom? Aqui acabou, como a constante é 1, ele acabou sendo congruente também. Vamos para o próximo caso. O terceiro caso, então, é o caso lado, ângulo, lado. O que significa isso? Eu vou analisar, então, eu vou ver que os lados são proporcionais, os lados correspondentes, sempre assim, correspondentes, tá? Não posso analisar qualquer lado, eu tenho que ver se é o correspondente. Então, se os três lados correspondentes são proporcionais, os dois lados aqui nesse caso são proporcionais, correspondentemente proporcionais, e os dois lados que formam o ângulo, esse ângulo que é formado por esses dois lados, ele for congruente, então é um caso de semelhança, tá? Veja aqui, ó, eu tenho esse lado, e esse lado aqui tá formando esse ângulo. Esse lado e esse lado tá formando esse ângulo. O ângulo que ele tá formando, ele é congruente? É. Agora, vamos ver se os lados são proporcionais. Qual que é a constante aqui? Quantas vezes esse triângulo foi ampliado? Olha só, se eu verificar aqui, ele foi ampliado quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes 4 me deu 16, certo? E aqui também, 4 vezes. 4 vezes 5, ele me deu um resultado de 20. Então, ele foi ampliado 4 vezes. É um caso, então, de semelhança de triângulos.
turma, é isso. É bem simples. Isso aqui nós vimos para a gente reconhecer, então, casos de semelhança, como analisar os triângulos se eles são semelhantes ou não. O próximo, então, conteúdo nós vamos falar sobre o teorema fundamental da semelhança de triângulos. E aí é com vocês. Bons estudos e até a próxima.